Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao 20º ConvetCast. A gente ficou um tempo aí sem fazer, devido à demanda. Vocês viram que saiu uma sequência enorme de concursos bons, e deu uma sobrecarregada. Agora a gente está voltando à normalidade e a gente pretende ter esse contato aí mais próximo com vocês mais vezes, tá? Porque é uma oportunidade de trazer notícias, conversar sobre técnica de estudo, trazer alguns conteúdos que têm sido tendência em prova, além de apresentar as novidades que o Convet está sempre implementando. Tá? Então, hoje a gente pode começar com notícias, porque tivemos notícias chocantes aí recentemente, como o caso da influenza aviária de alta patogenicidade em granja de aves comerciais. Mas a notícia é que a gente precisa enaltecer os colegas, né, principalmente da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul e do Ministério também, né, pela parte da coordenação, mas a gente precisa dar os parabéns porque em tempo recorde aí conseguiram controlar um foco numa área de alta densidade, está aqui a notícia, de alta densidade populacional de aves. E isso não é fácil, né? Inclui uma série de medidas que vocês estudam, essas medidas, como fazer, raio, perímetro, ação, visitar as granjas, avaliar os pontos de fragilidade que podem, né, permitir burlar toda a biosseguridade, né, desinfecção, controle de trânsito. É uma força-tarefa gigantesca. E, mais uma vez, aí o serviço público, por meio dos fiscais estaduais agropecuários, conseguiram dar um exemplo aí para o Brasil e para o mundo, né? Bastante gente de outros países tem acompanhado a evolução do foco e a gente, com muita transparência, a gente mostrou a efetividade e o cumprimento de fato de tudo que estava proposto. Então, a gente viu aí a legislação encontrando a prática, né? Foi muito bacana. Claro que isso serviu também para mostrar que a gente tem algumas necessidades. Uma delas está relacionada diretamente com o interesse de vocês, que são os concursos públicos, certo? Quando a gente fala aqui de concurso público, não está falando o Saulo e o Fábio como fiscais e servidores, a gente fala como professor no Convet, ok? Então, tudo que a gente passa são notícias, informações públicas. A gente não tem nada privilegiado, nem queremos, nem podemos, nem teremos, nem faremos divulgação se a gente tivesse. Mas nem todo mundo sabe tudo o que está acontecendo, as movimentações que isso gera. Então, até aconselho para quem não está em fase pré-edital, obviamente, que daí só tem que estudar, não importa, pode cair uma bomba atômica, não vai cair no concurso, porque já está muito em cima. Mas quem ainda está numa fase pré-edital, tem tempo, acompanha, assim, tem esse nosso Instagram, que é o Treinamentos Convet, que é mais focado em produtos de origem animal, que nós temos vários cursos para profissionais, temos pós-graduação e tudo, e acompanhem, claro, o Insta do concurso. Então, tem notícias aqui que a gente vai colocando, tem no blog também, tem bastante essa parte industrial, para quem tem interesse ou quer visualizar um pouquinho mais como é que funcionam as coisas na prática. E aqui a gente vai trazendo notícias. Uma delas relacionada diretamente com essa função do foco de influenza, porque isso foi dito pelo ministro durante uma das coletivas de imprensa, e ele falou que vai nomear, então, 25% a mais além do número de vagas do edital. Alguns me mandaram assim, mas a notícia não fecha porque não foi nomeado a mais, foi nomeado só o número de vagas. Mas é que assim, pessoal, nada é instantâneo. Se vai nomear o dobro, ou um a mais, tem todo um trâmite para fazer essa nomeação. Não é do dia para a noite. Esse trâmite é administrativo. O cara dá ordem, passa por uma secretaria, recursos humanos, daí o pessoal vai avaliar, vai ter curso de formação, não vai ter, teve concurso de remoção. Por quê? Se o cara dá um canetaço e nomeia todo mundo junto, tranca. Como é que vão escolher as vagas para essas pessoas se não foram ofertadas para quem está há mais tempo no serviço público, certo? Então, isso é em etapas. A primeira etapa chamou quem estava na lista dentro das vagas. Já tem a lista das cidades? Então, agora é só escolher e deu. Para quem não viu, cidades ótimas.
Florianópolis, não tenho certeza, mas estão falando que é aeroporto de Florianópolis. Curitiba tem vaga, Chapecó, que é uma cidade super desenvolvida, que tem aeroporto, que ganha adicional de fronteira. Então, assim, várias oportunidades, mas filezinhos, tá? O pessoal que passou na primeira chamada se deu muito bem, tá? E outra coisa, nessa mesma fala, aproveitando essa questão de localização, o ministro falou que vai contar com a Frente Parlamentar da Agropecuária, lá, a FPA, né, para aprovar uma indenização a mais para os auditores, por hora extra, né, por ficar em local de difícil acesso e tal. E hoje fizeram uma votação de urgência para acelerar esse trâmite, uma extraordinária. E, pelo visto, deu bom, tá? Tá bem encaminhado, tá? Para ter uma ideia, quem ficar numa cidade que é considerada estratégica pelo mapa, de difícil lotação, digamos assim, pode ganhar, se eles não mudarem os valores ali, até R$6 mil a mais limpo de imposto. É uma indenização por estar numa cidade pequena. Eu fiz as aspas assim, de ruim, porque, cara, às vezes a melhor coisa do mundo é morar numa cidade pequena, sem trânsito, com qualidade de vida, com acesso direto a alimentos naturais. Então, assim, é visão de cada um, e tem muita gente que nasceu no interior que quer voltar. A gente tem vários casos de alunos que estão felizes da vida, porque nasceu numa cidadezinha, está bem colocado na prova, e eles falam, Saulo, eu vou botar lá, tenho certeza que vai sobrar para mim, porque tem várias cidades muito boas para os outros escolherem, e eu estou bem colocado. Então, no fim das contas, todo mundo acaba, né, indo para suas regiões, ou voltando depois de um tempo, mas tudo vai se acertando aí. Tá? Então, sem querer misturar muito as notícias, é isso. Influenza aviária, saiu essa questão do mapa, querer convocar mais, e o ministro falou, inclusive, que vai falar com o presidente Lula para nomear ainda mais. Ou seja, o presidente, sabendo da importância, né, porque China suspendeu, União Europeia suspendeu de todo o país, então acho que a chance é bem plausível, tá? Também não vou falar em probabilidade porque é chute. E teve a influência também no concurso da SEAP, né, Fábio? Certamente vai ter uma aceleração, né? Então, o processo segue andando. Hoje teve dois andamentos ali, né? Duas alterações de posição. Então, o processo administrativo ele é super demorado. A gente pode ver pelos históricos do anterior, né? E o que me parece é a junção de dois concursos em um. Então, a gente não pode bater o martelo, mas são indícios que nos levam a crer isso, né? Então, que o processo administrativo vai juntar o concurso para pesquisador e para fiscal. A gente vem falando disso. São concursos, cargos separados, com funções diferentes, mas o IPVDF, ele se encontra, né, no grande guarda-chuva da Secretaria da Agricultura. Então, ele é uma fundação, mas que está ligada ao órgão Secretaria da Agricultura. Então, é muito possível que o concurso saia junto. Então, tanto para pesquisador, quanto para fiscal estadual agropecuário. Então, vai ser um super concurso, daí teremos muitas e muitas vagas. Claro que para pesquisador vai, vamos dizer assim, voltado principalmente para quem tem aí um mestrado. No último não era obrigatório, salvo engano, mas lá... Te interromper um minuto, mas é que pelo plano de carreira, né, a entrada é sem nada, sem mestrado, sem doutorado, e depois tu ganha mais conforme tu vai fazendo. E lá no Instituto, né, de Pesquisas Veterinárias, Desidério Finamor, onde foi desenvolvida a primeira vacina de febre aftosa do Brasil, né? Foi desenvolvida por veterinários desse instituto. Lá tem também pós-graduação, né? Tem mestrado, tenho certeza, doutorado, acredito que é parceria com a URGS, mas eu acho que lá mesmo
não tem, mas eu sei que eles têm parceria, né? Tem professores da URGS que são pesquisadores lá também. Então, é bem interessante. Um concurso, o salário inicial é parecido, mas o final é um pouco maior do pesquisador, se eu não me engano, e não sei nada de benefícios, deve ter vale alimentação, essas coisas, mas fora isso eu não saberia dizer. Mas é bem interessante essa unificação, né? Talvez atrase uns dias, mas quando vier, também vai ter uma diluição da concorrência, né? Para quem pensa em fazer, vai ter uma diluição da concorrência. Gente muito boa que tem aí um mestrado, doutorado, tende a ir para o instituto. Eu faria isso, se eu fosse fazer o concurso hoje e fosse da área da pesquisa, tenderia a fazer o concurso para pesquisa. Mas quem gosta da área de fiscalização, inspeção, principalmente defesa agropecuária, eu faria para a secretaria mesmo, né? Então, para o DDA, para o Departamento de Defesa Agropecuária, que é o cargo, vamos dizer assim, principalmente quem quer trabalhar com defesa, né? Quem quer trabalhar com um programa de aftosa, brucelose, tuberculose, a, a parte de doenças de suínos, equinos. Então, tem a maioria das vagas é bem provável que seja para defesa mesmo. Então, é previsto, né, no plano de trabalho um bom concurso e esperamos que saia logo. Que esse surto mostrou a eficiência, né, pessoal do trabalho. Quem não conhece aqui o serviço, né, do Rio Grande do Sul, meus colegas aí estão de parabéns, né. Eu não estou de parabéns porque eu estava de férias durante os mas foram feitas muitas simulações, né? Então o pessoal, assim, vou dar um exemplo aqui onde eu trabalho, na regional que eu trabalho, né? Então tem todo um equipamento pronto já para um surto. Então assim, não foi uma coisa inesperada. Então já tem caixas ali que tem todo o equipamento para necrópsia, para influenza, voltado para influenza, tem para raiva, tem para tudo. Então já está pronto, tem simulações. Eu estive nesse instituto, no Desidério Finamor, fazendo simulações de caso de surto, né, de influenza, como fazer uma necrópsia, como coletar, como abrir formin, como no Cisbravete, toda essa parte. Então, esse controle muito rápido do foco, ele é resultado de um trabalho de muitos anos. Não foi em uma semana que se resolveu. Há muito tempo vem se trabalhando isso, tá? Há muito tempo. A nossa professora aí, a Thais, por exemplo, a Thais já fez necrópsia em lobo marinho, em pinguim, a gente acaba fazendo, eu já fiz, que chegam, né, até o litoral com sintomas neurológicos, por exemplo, aves incontáveis. Então, tudo isso vem sendo trabalhado há muito tempo e é esse serviço bem organizado que vai ter vagas. Então, para quem gosta, é uma boa oportunidade. Quem quer trabalhar com defesa agropecuária ou com pesquisa, vai ser aí uma excelente oportunidade. Como eu falei, é um processo administrativo, ele está andando, então isso também serve para algumas pessoas que, acho que foi ano passado, né, Saulo? Quando a gente começou a falar desse concurso, falavam que a gente estava chutando, que era mentira, falaram várias coisas. O concurso está aí, agora está todo mundo anunciando, né? Depois que o negócio está pronto, todo mundo tem vários pais, né? Mas a gente falava, comecem a estudar logo, porque quando vier, tem que estar pronto. Então, ainda dá tempo. O melhor momento para começar a estudar para esse concurso foi ano passado, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, não tem banca, não tem nada definido quando vai ser, não tem data, mas
a gente já sabe que o processo está andando, que vai sair, tá? Então, muita gente vem perguntar, ainda dá tempo? Claro que dá tempo, mas tem que começar agora. E para isso a gente vai mostrar depois uma das soluções que a gente vai começar a adotar para concursos que chegam com um prazo menor. Quer falar da área? Só para mostrar que, mas tu já ilustrou muito bem, né? O que agora os gestores estão valorizando? Isso que o Fábio falou. Não adianta assim, para que manter um monte de profissional se quando der o foco a gente vai resolver só depois? Porque para te treinar a equipe, né, ensinar do zero, para te começar a organizar, fazer licitação para comprar materiais, fazer nisso aí já está tomado no país todo. Então, essas equipes preparadas, tem núcleos especialistas nessa doença, tem a parte de suporte acadêmico, tem manuais de tudo. Eu sinto uma saudade da CEAP, porque era tudo organizado. Então, vamos fazer uma barreira de trânsito. Tá, o que a gente pode pegar lá? Pega o manual, tem a legislação, tem como é que se faz, como é que se aborda, papapá. Fazem muito treinamento. Eu fiz treinamento de abordagem de trânsito, com a polícia nos deu treinamento de como se portar, onde ficar, ângulo do carro para chegar na pessoa. Tudo que vocês imaginassem, ó, é um órgão para trabalhar que dá orgulho mesmo. É muito bom, é muito organizado. E está valorizando também os fiscais, né? A gente teve recentemente um novo plano de carreira lá, subsídio básico, R$ 10.000. E em cima disso já tem o adicional de periculosidade, né? Em torno de uns 2.000, mais ou menos. Tem mais os auxílios, alimentação, saúde, essas coisas. E tá para sair mais um, que já está previsto em lei, mas não está regulamentado ainda, que fala da disponibilidade para esse tipo de caso, focos. Né? Deu um foco, tem que trabalhar sábado e domingo, não tem o que fazer. E agora? Não tem uma previsão legal, tem que ter uma indenização para isso. Então é mais uma indenização que está para entrar aí que vai dar uma melhorada. Tá? Número de vagas, chuta quantos tu acha, Fábio? Eu acredito, até pelo documento, né, que também, como o Saulo falou, vou falar para deixar bem claro, porque já aconteceu isso há um tempo atrás, não é uma informação privilegiada. Esse documento, ele foi disponibilizado num grupo que é da Associação dos Fiscais, então não fui eu que criei esse documento, ou que enviei para alguém, eu recebi num grupo. A solicitação era de 150 vagas, 70 imediatas e 80 cadastros de reserva, né? E também de técnicos agrícolas. Então, esse é um documento que existe. Se vai ser exatamente assim, não sabemos, mas é o pedido, né? É o pedido. E faz jus às aposentadorias e saídas e tudo mais. Então, faz sentido, mas não posso garantir, tá? Essa imagem que tem ali é de um software que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, né, se chama PDSA. Ele foi desenvolvido para substituir o sistema que a gente usa na secretaria hoje, que é o SDA. Então, ele é um sistema que já funciona, ele mapeia, faz muita coisa, ele foi, vamos dizer assim, muito útil no surto de Newcastle, de laringotraqueite, e agora foi muito, muito útil, porque ele dá até o endereço da onde tem que ir. Imagina, né, quando tinha lá um surto, tinha que procurar os cadastros de propriedade, marcar qual que isso foi. Agora é tudo automatizado, né? Então, toda essa inteligência aqui em cima, né, facilita muito a questão de raio e tudo mais, facilita bastante, bem legal esse sistema. Aqui, algumas perguntas ali, Saulo, em relação a todas essas vagas para veterinário. Sim, falando aqui da vagas para médico veterinário, tá? Posso até confirmar, mas era essa o pedido. E só para também esclarecer um pouco aí, é interessante a gente falar sobre influenza, porque existe os hype, né?
A época de tirar a vacina de febre aftosa, os concursos estavam cobrando bastante febre aftosa, todo mundo falava nisso. Agora, a influenza tem uma chance aí de cair em discursivo, ou em questões normais, né? Então vale a pena a gente dar uma comentada. O que a gente notou, né? O pessoal começou também a ficar um pouco nervoso mais do que o comum. Se a gente não controla o foco, realmente pode ficar nervoso, é o que aconteceu nos Estados Unidos, acaba virando, né, de uma epidemia, acaba virando uma endemia, tu não se livra mais da coisa. Começa a circular muito e os focos começam a surgir. Mas no Brasil, a gente já faz, desde de que foi identificado em aves silvestres, uma quantidade gigantesca de investigações. Então, é normal, se eu não me engano, foram 6 mil num ano, é uma coisa assim, é muita visita em propriedade, é muita coleta e muito teste. Os testes no laboratório federal, né, o ex-Lanagro, se eu não me engano é o de Campinas que faz isso, né, ele já vai botando no sistema online em tempo real. Saiu o resultado, bota lá. Deu entrada, coloca lá. Abriu o forminho, coloca lá. Então, assim, até a mídia consegue ficar vendo isso aqui, muitas vezes antes dos próprios auditores. É muita transparência. E aí é normal ficar o tempo todo abrindo suspeita. Mas não que tenha vínculo epidemiológico. Então, o pessoal, pô, mas já está em Goiás, como é que chegou lá? Que rápido, foram os ovos, não foram ovos? Calma, pessoal, calma. Isso aqui também é um sistema robusto de vigilância que a gente tem. A gente está sempre testando. Morreu numa granja, ou subsistência, fundo de quintal, quantidade grande, é compatível os sinais, vai ter coleta, vai ter uma análise e vai aparecer como investigação em andamento. Tá? Não necessariamente tem vínculo e a maioria das vezes dá negativo depois. Então, só para acalmar vocês, isso é o mapa indicadores, também é um dado público. A gente usa bastante para ver a situação atual das doenças e tal, eles atualizam as de notificação obrigatórias aqui, tá? Então, em princípio, encerramos esse foco, tem que aguardar agora um tempo, se não der mais positivos, começa as renegociações para abertura de mercado. Tá? De notícias, pessoal, basicamente isso. Lembrar vocês de olharem o blog. Às vezes tem gente que fala assim, não tem nenhum concurso para estudar, estou desanimado e tal. Tu olhou o blog? Não. Então dá uma olhada no blog, pergunta para o monitor, né? Se o monitor não sabe, ele pergunta para a equipe ali, mas tem várias oportunidades muito boas saindo. Recentemente, até, deixa eu ver, a gente divulgou aqui, ó. Faltam poucos dias para encerrar as inscrições. São Vicente. Salário inicial, 10.200 e pouco, mais adicionais, pessoal. Muito cuidado, o salário base de prefeitura, geralmente, ele não é muito alto. Nesse caso é, né? Mas eles costumam ter... tem prefeituras que pagam mais que o mapa, que às vezes é 10 mil, daí tem mais 40% de insalubridade, tem mais adicional disso, mais daquilo, quando vem vai para 16 mil. Né? A gente teve vários alunos que passaram em concurso no Rio Grande do Sul, tem vários que pagam o piso do veterinário, 8, 9 mil. Quando a gente vai ver no portal de transparência, ou conversando, e aí, não vai estudar para a secretaria ou para o mapa? Os caras, não, estou ganhando bem mais. Então, cuidem, porque o salário base anunciado no edital nem sempre é o salário final real, tá? Pode ter adicionais, insalubridade é bem comum ter, às vezes é penosidade ou periculosidade, às vezes tem para ter pós-graduação, incentivos, aumentos, que mais? Enfim, dêem uma olhada, tá? Não se apeguem somente no salário inicial. Vou olhar no blog, se achar mais ou menos, a cidade é boa. Então vai e olha no portal da transparência, pergunta para o monitor se tem alguma informação. Às vezes ele dobra ou triplica. O último concurso da SEAP, a gente notou que o pessoal de longe não veio muito fazer esse concurso. Porque no edital era 3 mil e pouco, assim, não estava bem claro, cheio de penduricalho. Mas ele triplicava aquele valor base, né? Agora, com 10 mil de entrada, provavelmente vai chamar mais gente. Mas não tem problema, né? Dos 22 primeiros colocados, 16 eram nossos alunos. Na segunda chamada, nossa, quase todos eram alunos nossos. E chamaram todo o cadastro de reserva. Talvez esse seja um motivo aí para eles já fazerem um concurso agora com mais cadastro de reserva, para não esgotar tão rápido.
Eles sabem que o pessoal vai se aposentando, vai saindo e é necessário chamar mais gente. Eu olhei aqui, Saulo, são 200 vagas, a solicitação, tá? São 200 vagas. Tá bem assim, ó, 62 emergenciais, mas no concurso, tá? Não é contratação temporária. 80 urgentes e mais 58 agendáveis, que seria o cadastro de reserva. Por quê? Porque lá no compilado aparece assim, ó, fiscal estadual agropecuário e médico veterinário, 142 vagas mais cadastro de reserva. Lembrando que no último concurso foram nomeados todos do cadastro de reserva, né? Então faltou. Se tivesse mais gente no cadastro de reserva, teria sido nomeado. Então foi nomeado todo mundo. Então acredito que nesse também vai acontecer algo bem parecido, né? Então também não se apeguem muito ao número de vagas. Sim. Não, que nem o do mapa que eu entrei, né? Eram 300 vagas, chamaram todo o cadastro de reserva. Chegou a 539 auditores. Uma pancada, isso é muito auditor. Muito. É muito. Já tá precisando de novo, né? Já estão desesperados aí por um próximo concurso, ou para nomearem todo o cadastro de reserva. Olha, pergunta boa do Fábio Lima. Nota de corte em prefeitura, estava fazendo um levantamento e vi que a nota de corte é bem próxima da nota máxima da prova, tipo 47 de 50. Quem começou agora os estudos, ainda vale a pena para São Vicente? São 2 temas, né? Nota de corte e São Vicente. Nota de corte, pessoal, a gente teve um aluno que depois virou um monitor nosso, que ele fez o mínimo numa prova, mais uma questão. Então, não lembro se foi, tipo, 51 ou 61. Ele saiu da prova indignado, estudou um monte, era na cidade dele, queria muito ter passado, se dedicou, estava indignado. Mandei mensagem para ele, ele nem me respondeu. Beleza, né? Era 11 mil salário. Aí, chegou a classificação, fui lá, olhei, mandei para ele, cara, ele nem acreditou, tinha passado em primeiro lugar. Moral da história. Pessoal, a média vai levar em conta o quê? Inúmeros fatores que vocês não controlam. Se a prova estava difícil, se estava fácil, se a banca viajou na maionese, se os concorrentes deram sorte, se não deram sorte. É muitas variáveis para se preocupar. Não pode ter receio de média. A média é muito alta. Eu vi que CEAP no último concurso a média foi muito alta. Mas são muitas variáveis que não tem como controlar. E não é isso que vocês têm que focar. Tem que focar no seguinte, eu quero, então eu vou fazer a minha parte. A minha meta é ser aprovado, vou dividir em várias metas. O que são essas metas divididas? Meta semanal de estudo. Se propõe aí, eu vou diminuir rede social, vou diminuir tempo de lazer, churrasco final de semana, ver filme, Netflix, vou aumentar 1 hora, 2 horas por semana, vou estudar 20 horas por semana. Vai e estuda as 20 horas. Cara, de grão em grão, tu vai chegar em qualquer prova bem mais confiante, mais tranquilo, mais embalado e com gana de passar. Tem que ter essa gana. Se tiver assim, não sei se vai, talvez vai, diminui tuas chances, né? Mirar lá na frente. Complementando, né, Saulo? A pergunta ali muito boa do Fábio, né? Então, assim, ó, depende. Eu vou te falar assim, ó, tu pega o mesmo grupo de pessoas e aplica 2 provas diferentes. As médias vão ser diferentes. Não passariam as mesmas pessoas. Por quê? Porque é baseado no edital. Outra coisa, a banca. A banca, se tem uma prova, vou te falar, da FGV e outra, por exemplo, vamos pegar uma banca aí, a Legale. As médias, para o mesmo edital, 2 bancas fazer um concurso para os mesmos conteúdos. Eu tenho convicção muito forte de que as médias para a banca legal seriam muito mais altas que para a FGV. Além disso, coisas que fazem aí mudar muito o ponto de corte, os concorrentes. O que a gente percebe? Concurso é muito parecido com uma fila, Fábio. E agora saiu bastante gente que estava estudando há muitos anos,
entraram no mapa, foram nomeados agora. Essas pessoas não vão ser mais teus concorrentes. Então, muita gente foi para a DAGRE, muita gente foi para a CRMV. Então, teve muito concurso bom no último ano, nos últimos 2 anos, que tirou gente dessa fila que estava estudando aí. Nós tínhamos alunos que começaram a estudar em 2020, né, conosco nessa aula, e passaram no mapa, e agora esse pessoal, eles estavam prontos para passar em qualquer concurso. Então, não foi um acidente de percurso eles passarem no mapa. Gente que vinha estudando muito forte, assim, gente que, com certeza, se não tivesse saído do concurso mapa, eles estariam nessa live hoje, porque eles estavam sempre atrás, sempre buscando. Então, esse pessoal, hoje, eles não estão mais concorrendo. E, automaticamente, as médias acabam baixando, porque essas médias muito altas eram levadas pelo pessoal que estava muito forte ali, né? Isso vai dar uma mexida agora nos próximos concursos. E também número de vagas, né? Então, falar em média de concurso, nota, olha só, a DAB, o pessoal não fez os mínimos, poucos fizeram os mínimos. Então, para ver que a média... Então, a média pode ser 5 a 10. E o que importa é passar, né? A média é o que menos importa. O que importa é estar dentro das vagas e é isso, né? Ok? Porque às vezes a prova é muito dada, é muito fácil, e a média vai lá para cima, mas sempre vai passar quem acertar um pouco a mais que os outros. Então a média em si não importa, importa que tu tem que estar bem preparado para ficar acima dos demais. Então é tu por tu mesmo, né? E isso é uma coisa, Fábio, que às vezes o pessoal não entende e até se prejudica, porque a gente tem uma metodologia e ela é baseada em tentar fazer o máximo de pontos. Isso é uma coisa que a gente repete cada concurso no reta final, e o pessoal ainda, em geral, assim, tem muita dificuldade não para entender, mas para aceitar. Concurso passa quem faz mais pontos, não é quem gabarita uma disciplina. Então, às vezes, o pessoal quer ficar muito bom em uma disciplina. Eu tenho dificuldade em matemática. E começa a estudar matemática. Mas vale 5 pontos de 50. Ou vale 10 pontos de 100 na melhor das hipóteses. Tem que ter calma. Tem que jogar as regras do jogo, sabe? Quem conhece bem as regras tende a fazer maior pontuação e entrar. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, não quer dizer quem tem muita facilidade em algumas disciplinas vai se dar bem em concurso. Geralmente passa quem acerta as questões fáceis, as médias, uma ou outra difícil. Mas tem um pessoal que quer brigar com a banca, ele quer, eu quero gabaritar a língua portuguesa. Mas quase zero em informática, não adianta nada, erra até as fáceis em informática. Então, pontuação, pensar grande, pensar com estratégia. Então, muitas vezes o pessoal não entende, né? Tipo, tem essa carga horária aqui não tá legal. Não é que não tá legal. A gente precisa focar no que dá mais resultado. Então, é aquela coisa, eu vou gastar mais energia no que me dá mais retorno. Por isso que, às vezes, não parece, a uma vista assim, meio descuidada, a distribuição das horas. Mas quando a gente pensa em estratégia, ela começa a fazer sentido. Eu ia comentar isso, né? Muita gente burla ali a distribuição das horas e, na verdade, está se enganando, né? O que o Fábio falou está muito já acoplado na nossa metodologia, né? Tá muito, não é acoplado, mas já está dentro dela. Porque a teoria é a seguinte: para te conseguir tirar 10 numa matéria, tu vai sacrificar outras matérias e digamos que tire 5 nas outras. Isso não vai te fazer passar no concurso. O gasto de energia para chegar do 9 ao 10, tá? Ele impede que tu seja 9 nessa que tu já tem facilidade e 8 em todas as outras e que te bota dentro das vagas, que te aprova, né? Então, a gente não pode se dar o luxo de, eu gosto de português, eu vou ficar estudando português porque eu quero tirar 10 em português, né? Ou raciocínio lógico, eu quero gabaritar, e faz aqueles cálculos doidos e vai para cima e para baixo, sabe todas as proposições lógicas de trás para frente,
e sacrifica o tempo nas outras. Tá? Então, assim, tudo é uma questão de equilíbrio para ir aos poucos, subindo em tudo, para chegar na prova e mandar bem. Duas coisas, Fábio. Uma, ter um mentor. Isso, cara, aproveitem os mentores, conversa com ele sobre isso, ele vai olhar teus gráficos. Faz um tempo, um cara mandou no grupo, ele foi aprovado na Dagre, e aí ele estava no grupo, né, e o pessoal falando, meu monitor não estava falando comigo, não sei o que, tal, deram uma reclamada, e o pessoal estava confundindo as coisas, alguns, né, que reclamaram, eles nem entenderam a função do monitor e nem a do mentor. Então, assim, pessoal, principalmente quem passou rápido nos tutoriais iniciais, porque tem aquela ansiedade normal, quero apostila, quero começar, assiste de novo ali como é que funciona o feedback, porque eu não tenho muitos alunos como mentor, eu não estou pegando mais, mas eu devo ter em torno de 30, 40, tá? Só que assim, eu tenho 10 que religiosamente, todo mês, me pede feedback. Então, eu já estou acostumado, sei quem são, acompanho, eu vejo, e a gente consegue fazer os ajustes. Vamos aumentar aqui, vamos diminuir ali, o que tu acha disso? Não, mas o concurso está perto, o concurso está longe. Só que eles têm que me procurar, e vocês também têm que procurar os de vocês para ver direcionamento, estratégia, ajuste no ciclo. Pô, essa matéria aqui eu já decorei, tá, tem certeza? Vamos ver no gráfico. Quando vê, olha, isso é um caso real, tá? É org. Vamos tirar a org, já estou bem em org, daí tu vai ver nota 80. E a nossa média é 90, 95. Então a pessoa acha que está bem, mas é só porque as questões que tem ali são fáceis, mas são fáceis, as outras pessoas estão mais avançadas. Então a gente consegue usar os indicadores para ir ajustando. Mas assim, pessoal, é uma mentoria. A gente diz o caminho, vocês que vão correr pelo caminho, se quiser. Ninguém é obrigado, né? A gente tem aluno que não gosta de apostila, tem aluno que não gosta de videoaula, tem aluno que não gosta de aplicativo, tem aluno que não gosta. É opcional. Só que a gente tem visto que a metodologia ela é eficiente e ajuda mais quem segue tudo e usa todos esses recursos. Tá? Eu notei que tem bastante gente ultimamente que está com preguiça de usar o aplicativo, de registrar e tal. Cara, sem estatística a gente não toma uma decisão, né, consciente, né, científica, a gente fica no achismo. E para nós ali, ter o gráfico é muito bom. Esse cara botou lá, né? Quando eu fui falar com o Saulo, que eu estava inseguro para a prova, que ele passou, o Saulo me mostrou os gráficos e eu vi que eu estava realmente aumentando. As matérias que a gente aumentou as horas, eu também aumentei o número de acertos em questões. E isso vai dando um gás para vocês, mas vocês têm que nos procurar. E a gente tem, cara, mentores ali sensacionais. Né? Não sei quem que é o teu aí, mas o pessoal tem a manha. Só que tem que usar. Quem usa, eu já conheço, porque todo mês ali a gente conversa. Eu sei já de cor como é que tá o planejamento deles. E tem os outros que eu até chamo de vez em quando, né? Uns não estão usando, outros usam, outros estão numa etapa mais calma do estudo, outros estão mais acelerados, isso varia. Mas fala com o teu mentor, aproveita. E assim, tá muito perto para a prova, tá? Mas se tu tiver condições financeiras, faz. Toda prova tu evolui. Tu sempre sai da prova melhor do que antes. E se tu for fazer a prova totalmente sem intenção de passar, às vezes isso te ajuda porque tu vai estar completamente calmo, tranquilo, descansado, sem ansiedade, né? Vai ler, eu vi isso na apostila, vai marcar, eu lembro do meu professor na faculdade, anatomia, isso aqui eu fiz um trabalho e caiu esse forame, papapá. E às vezes isso ajuda. Se não ajudar, não passar, a experiência vai ser válida. Porque em cada prova tu vai se sentindo mais à vontade, conhecendo todo o processo de prova, todo aquele passo a passo. Né? Tu vai sentar lá, vão abrir a prova, 3 pessoas ficam até o final, tu pode ir no banheiro, banheiro demora, não demora. E daí tu já sabe como é que é esse ritual de prova, tu vai ficando mais tranquilo nas outras provas. Fora a parte do conhecimento, obviamente. Tu vai fazer uma prova, depois tu vai correndo para conferir. E isso vai fazer com que as questões que tu errou, dificilmente tu erra lá para frente. Né? Porque tu vai dar muita importância para aquilo que tu tá lendo, vai dar, né, uma descarga de adrenalina ali que vai grudar na tua memória. Né? O primeiro concurso que eu fiz, eu errei uma questão de preposição, implica em
Eu pensei, claro, implica em, todo mundo escreve assim, tá certo, e errei. Cara, nunca mais esqueci. O verbo implicar, transitivo direto. Depois eu até vi isso em curso, mas foi ali que eu aprendi. E para vocês, mesma coisa. Errou, revisa bem, fez um simulado, considera se fosse prova, tenta fazer recurso, manda para o teu monitor. Se teve correção do professor de português, ele te dá dicas ali no áudio, já manda de volta, já fala com o monitor, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, né? Estuda cada questão, lê os comentários, não faz assim, tem simulado, vou lá fazer e tal. Aí tu não evolui, né? Se não te desafia, não te faz crescer e melhorar. Tá? Finalizando, sempre que puder fazer um concurso, faça. Faz diferença. Quem já está habituado a fazer concurso tem mais facilidade. Mentor, dúvidas, será que eu faço, será que eu não faço? O mentor, a gente está falando no achismo, o mentor vai falar, pô, tu acabou de estudar para um outro ciclo que era muito parecido. Ele vai abrir, eles têm acesso a todos os ciclos ali, todo de outras pessoas, ele vai olhar de uma pessoa e vai falar, não, mas é bem parecido com o que tu já vem estudando, vale a pena. Tu vai acrescentar mais uma lei orgânica de lá e o estatuto do servidor do município. Vai firme, nem vai te atrapalhar no teu objetivo final. Esse tipo de coisa o mentor faz. Tá? Contem com a equipe aí. Vamos para as novidades agora. Ficou claro aí, Fábio? Tudo certo? Não sei se tem mais alguma dúvida. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí sobre mentoria, sobre distribuição de horas, sobre a metodologia? Sobre feedbacks, como é que funciona, quem que dá feedback, quando que dá? Importante. Ok, se tiverem dúvidas, coloquem aí nas mensagens que a gente olha. Agora, vamos para as novidades, tá? São duas, eu vou começar falando uma, e depois o Fábio... Opa, não, olha, deixa eu tirar a tela aqui, apresentar outra coisa, para a apresentação. Não quer que eu apresente primeiro, Saulo? A minha, a que vai apresentar é mais legal, né? Opa, Pode ser? Vou tirar aqui a minha, então, e vou lá buscar água que eu tô ficando rouco já aqui. Tá, eu vou colocar uma apresentação aqui. Aí. Pessoal, uma das novidades é essa aqui. Então, até complementando isso que a gente está falando, assim, muitas vezes chegam editais muito longos e com pouco tempo. Aconteceu na Embrapa, muito conteúdo, pouco tempo, brigada militar, acontece. Então, vem muito conteúdo para 2 meses de estudo, faz parte. Mas a gente vem buscando soluções para isso há algum tempo. Então, a gente tem um material que muitas vezes ele é um material que a gente tentou deixar o mais completo possível, porque as provas de concurso público, elas vêm cada vez aprofundando mais as questões. Então, se a gente pega concurso de 10 anos atrás, 20, parece que eram mais fáceis as questões, eram mais superficiais. Agora, tendem a ser bem difíceis. O que a gente pensou? A gente vai ter que ter 2 tipos de material. Então, um material para quem está fazendo base, para quem está estudando com tempo, e para aqueles conteúdos muito complexos, mas também vai ter que ter um material para pós-edital. Então, um material, não um resumo, porque um resumo ele não serve para estudo, ele serve para revisar, então a gente tem que cuidar. Então, se vê muito aí pessoal vendendo resumo na internet e tal. Quem já comprou esse tipo de material sabe que não dá para resolver uma prova de concurso público com base em resumo que outra pessoa criou. Então, muito cuidado com isso. Não vai substituir um material de base. Mas a gente criou um intermediário, que é um resumo expandido. O que é um resumo expandido? Ele tem a teoria, mas é retirado partes que a gente considerou talvez menos importante. Mas, volto a frisar, ele não é o ideal para todas as situações, mas para algumas ele é ideal. Vou dar um exemplo agora. Sai um edital
meio inesperado e cobra tudo sobre inspeção, tudo sobre defesa, tudo sobre doença, tudo sobre clínica, só vem os tópicos, assim, inspeção de produtos de origem animal. Então, vem outros em defesa agropecuária, doenças de interesse agropecuário, doenças dos animais de produção, patologia, imunologia, anatomia. Então, vocês sabem bem, tá? Tem muito edital que cobra a faculdade inteira de medicina veterinária, mas a gente sabe que não cai tudo. Não tem nem questões para ser cobrado todos os assuntos. O que acontece? Então, começa a ficar muito longo o ciclo que a pessoa não consegue ver o fim, porque as apostilas são gigantescas. Então, quem aí fez Embrapa sabe do que eu estou falando. Então, 20 apostilas com 150 páginas cada uma para estudar em 2 meses e meio é complicadíssimo. O que acontece? E também para elaborar esses materiais. Então, a gente já começou a produzir das que a gente já tem, e agora, a partir de agora, todos os novos materiais também vão ter, que é a planilha, o resumo expandido, que a gente vai chamar, mas é uma planilha simplificada, uma apostila simplificada. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui tem um capítulo que é técnica de necrópsia em bovinos. Então, se a gente olhar aqui, ele tem 30 páginas, porque ele tem método Soma, daí a apostila começa a ficar um pouco maior. Como eu falei, quem tem tempo num pré-edital, a gente vai usar esse tipo de material. Mas num pós-edital, talvez, depende de quantas horas tu tem para estudar, a gente vai lançar mão desse outro material aqui, que é o nosso resumo expandido. Então, aqui ele é bem mais detalhista, mais completo, faz bastante referências, tem figuras, ilustrações, mais, vamos dizer assim, para aquela pessoa que não lembra nada da técnica, de tudo que seria assim, quase que um material didático lá para a faculdade, mas num pós-edital a gente vai poder utilizar agora esse outro material. Por exemplo, de 30 páginas, ele passou para 7. Se fosse o resumo, seria 2, 3 no máximo. Aqui não, aqui a gente vê que tem texto, não é só tópico. Ó. Então, claro que vai ter tópicos para facilitar, para ficar didático, mas vai ser um resumo, um conteúdo mais condensado, aquilo que é mais importante. Por exemplo, aqui a doença, a raiva. Está aqui, ó. É uma zoonose viral causada por um lissavírus, sem explicar muito, só aquilo que é mais importante. Então, para ganhar tempo no pós-edital, para a gente aprovar. Esse sempre foi nosso objetivo, né? A nossa missão é a aprovação, não vender materiais. Então, essa é uma das novidades. A gente está produzindo isso, então, quando a gente fica um tempo off, assim, né, sem fazer muita live, sem chamar muita atenção, geralmente a gente está trabalhando nessas novidades. Eu considero essa aqui uma novidade bem importante, porque vai dar tempo de estudar no pós-edital. Muitas vezes, no pós-edital, não está dando tempo de ver todos os conteúdos. Pelo menos uma lida em todo o conteúdo a gente vai conseguir. E vai dar uma diferenciada entre vocês e os alunos da concorrência, tá? Por quê? Porque por mais que ele seja expandido, eu reforço, ele é um material ainda didático, tá? Ele não é resumo. Ele tem conteúdo. Ok? Então, lá no ciclo de vocês, a gente não sabe ainda como vai denominar lá. Então, se alguém até tiver uma ideia para batizar aqui, mas é possível que apareça lá o nome da apostila, então, a mesma apostila de patologia. Então, a sigla dela é PAT, né? PAT, só que agora, talvez lá no nome, continua a mesma sigla, é o mesmo conteúdo, mas lá
do lado do nome pode ter entre parênteses, Saulo, a gente ainda não combinou, né, como é que a gente vai identificar, ou vai ser muito específico para o concurso, porque como vai ser um resumo expandido, vai dar para juntar 3 apostilas, 4 talvez, no mesmo. Então, a gente vai talvez colocar como específica daquele concurso. Então, por quê? Reforço, isso aqui é para pós-edital, é para aquele edital, tipo a DAGRE, né? A DAGRE também foi um edital longuíssimo, para 2 meses, daí chegava a apostila com 200 páginas e não dava para ver tudo. A gente sabia que tem muita coisa ali que era base, é bom saber, mas no pós-edital já não cabia, talvez, a gente já pedia, né, olha, pula método soma, vamos mandar 100 já para o pessoal não. Então, essa aqui vai ir sem método soma e sem resumo no final, ela já muda aí, ela é para aquele pós-edital. Para vocês ter a segurança, eu sempre falo, né, que chegar na prova, pessoal, isso aqui é muito, muito importante. Prestem bastante atenção. Chegar na prova sabendo que vocês fizeram o melhor, dá tranquilidade para passar. Muitas vezes é a ansiedade que nos sabota, né? Então eu chego lá pensando assim, eu podia ter feito melhor, eu podia ter estudado mais. A gente tem que chegar na prova sabendo que fez o melhor. E muitas vezes o pessoal estava assim, mas um conteúdo X eu não vi. Eu sempre vou reforçar o mapa. O pessoal reclamou muito, aquela lei dos registros públicos, 140 páginas daquela lei, e pediam, a gente fez resumo, fez 2 aulas, fez questões, fez um simulado com 6 questões só dela, tanto que pediam, e a gente falava, pessoal, desencanem dessa norma, talvez nem vai cair na prova, e foi lá e não caiu nenhuma, e caiu 4 questões sobre solos. Então, muito cuidado com isso, o pessoal encana muito, né, olha, tal conteúdo eu não vi. Agora, pelo menos, uma lida vai dar, mas não é uma simples lida, não é um resumo, pelo menos tem conteúdo, né? Quando eu boto lá um resumo, é só tópicos, e tópicos muitas vezes não satisfazem, né? Então não tiram as dúvidas, ok? Espero que tenham gostado, é uma novidade que, na prática, eu e o Saulo acreditamos que vai ajudar, vai trazer aí vamos dizer assim, uma velocidade, principalmente em pós-edital, para vocês terem uma visão completa do conteúdo e chegar mais tranquilo na prova, sabendo que pelo menos sabem do que se trata, tá? Não, assim, pessoal, sensacional, um material que vem para preencher uma lacuna, né? E aí, alguns também podem estar se questionando, mas Convete acabou de falar que aprovou tanto de tanto, quase todo mundo, e estão ainda inventando moda. Pessoal, Fábio falou uma coisa muito interessante, né? A gente vive, né, os concursos, a gente vê as provas, a gente vê o que está caindo, como está caindo. Então, assim como ele comentou, e as provas estão aprofundando muito nas questões, porque estão tendo que selecionar cada vez mais, tem mais gente interessada em concurso, normal que aprofundem, né, para selecionar. A gente também notou que os editais estão vindo maiores e com menos tempo até a prova. Isso tem dado ansiedade nos alunos, tem impedido também, né, que, se o conteúdo, como o Fábio falou, a própria lei lá com 150 páginas, cara, não tem como entregar uma parte da lei, tem que entregar. E às vezes, somado, dá um volume muito grande de conteúdo. Então, com o know-how, né, da equipe, a gente consegue dar mais essa enxugada para vocês. É uma coisa bem estratégica. Em outras palavras, o Convete existe há 5 anos. Eu e o Fábio, a gente vive concursos há muito mais, sei lá, 18 anos, 15, sei lá, 15 anos. E a gente tinha nossas metodologias, que são a estrutura, a base do Convete, que são válidas até hoje. Mas a gente tem que ir vendo as tendências, ouvindo muito a nossa equipe. Repito, temos primeiros colocados em vários concursos
vários mesmo, que fazem parte da nossa equipe, tem a gente vivenciando isso, então a gente precisa acompanhar novas tendências e também usar novas tecnologias. Tudo que for para ajudar vocês, a gente está sempre de olho, tá? Além disso, claro, a gente também gosta de ouvir os alunos. É muito importante quando vocês mencionam assim, meu Deus do céu, fiquei nervoso, tinha tanto conteúdo, nem fui fazer a prova, ou aquela apostila me deu ansiedade, ou, eu vi que estão cobrando de tal forma, Saulo, olha essa minha prova, que absurdo. Cara, a gente adora ouvir vocês, porque isso, cada reunião que eu faço com o Fábio, que a gente faz com a equipe, a gente conversa e a gente vai fazendo melhorias. E o resultado é aprovação, e aprovação, e mais aprovação. Tá? É importante ouvir vocês. Então, o Fábio apresentou uma novidade sensacional, e eu vou apresentar uma um pouco mais tecnológica, mas que também é originária de uma evolução natural das coisas e de ouvir vocês. Tá? Faz tempo que o pessoal comenta assim, Saulo, vocês não tem nada em áudio, um resumo de apostila, um não sei o quê. A gente testou aplicativo que faz leitura, testamos um monte de coisa, fica aquela leitura monótona, é até um crime dar para um aluno que pediu para ouvir dirigindo, porque pode fazer o cara dormir, de tão monótono que é. Daí teve aluno que falou, por que vocês não fazem um podcast e tal? Como não seria assim, digamos que no ranking das prioridades das coisas que a gente entrega, a gente acabou, não tem tempo, vamos deixando, talvez um dia. Então agora, com a ajuda de tecnologia, a gente decidiu fazer um teste e a gente ficou encantado assim, com os resultados. A gente fez o seguinte, a gente pegou esses pedidos dos alunos que queriam alguma coisa em áudio para ficar estudando junto enquanto faz alguma outra coisa. Não é o ideal, mas às vezes precisa complementar, ou é o que tem, né? Eu tenho que cuidar do filho, o filho é muito pequeno, recém-nasceu, estou amamentando, quero ficar ouvindo alguma coisa, ou estou no trabalho, enquanto eu trabalho eu quero ficar ouvindo alguma coisa. Como é que a gente vai fornecer isso, né? Alguma coisa mais focada no áudio, não tanto com imagem. Podcast, eu e o Fábio não ia poder ficar gravando. Então a gente juntou a equipe e falou, olha, vamos fazer textos de podcast, vamos fazer levantamento, a gente já sabe, né? Principalmente o Fábio está cansado de saber o que mais cai de cada conteúdo, mas pedimos ajuda aí para o pessoal e começamos a montar. Tá, então tais assuntos tem que estar dentro, papapá. Dentro de cada apostila a gente pegou os capítulos e separamos alguns tópicos, molamos o texto, transformamos em áudio e depois pedimos para a inteligência artificial montar uns bonequinhos para nos substituir. Uns bonequinhos. Por quê? Porque o foco é o áudio. Então não se preocupem com o boneco em si, tá? Não é para rir nem nada. Claro que a gente poderia e tem como, talvez mais para frente a gente faça um avatar idêntico a gente, mas que não é o objetivo. Né? Inclusive, tem que deixar claro que é um avatar, porque daqui a pouco estão achando que é a gente falando, achando que a gente está enganando. Não, pessoal, esqueçam. Os bonecos são só para ter um boneco, o foco é o áudio. E a gente ficou realmente animado, cara, porque a gente conseguiu pular uma coisa que estava nos bloqueando, que era a monotonia dos áudios. Alguém lendo uma apostila é monótono. Alguém, até uma inteligência artificial lendo é uma coisa muito chata. Quando tu vê, tu tá pensando no... já tá na hora do almoço, o que eu vou comer? Será que eu paguei aquele boleto? Tu foge do áudio. Isso aqui vai dar para os dois, porque tem alguém se mexendo, mas depois eu vou passar para vocês as orientações de como usar. Tudo tem que ter parcimônia. Vou primeiro mostrar para vocês, e daí queremos, obviamente, a opinião de vocês, né? Tem bastante coisa feita, mas ainda está em evolução, e a gente precisa também de um norte. Deixa eu explicar rapidamente, tá? Adiantando. De conhecimentos gerais, conhecimentos básicos, português, informática, a gente vai fazer de todos os capítulos. Perfeito. Da parte específica, tem muito conteúdo e dos mais diversos possíveis, né? Vocês sabem disso. Então, a gente quer ver de vocês. Quais apostilas vocês acham que encaixaria melhor o podcast? RESPOA, DTA e tal. Vamos ajudando agora a dar uma formatação para os nossos próximos passos. Vamos liberar para vocês o que a gente já tem pronto e aí a gente pede para vocês nos mandarem também no privado.
tá? Muda isso, muda aquilo, faz mais disso, gostei, mas faz um áudio inteiro de toda a apostila em vez de dividir. Tudo isso vai ser muito bem-vindo, como tudo que vocês sempre nos falam, tá? Para a gente chegar aí num sistema bacana, tá? Deixa eu compartilhar agora para vocês. Todo mundo está com áudio da IN50, já a dica boa, ó, da Isabela. Será que saiu? Deixa eu mostrar primeiro onde é que vai ficar, tá? No curso de videoaulas, vai ficar separado. Lá embaixo tem uma pastinha só de podcasts. Por enquanto está oculto para vocês. Cada apostila tem os seus capítulos vão estar aqui, tá? A gente vai dar uma mexidinha, porque foi baseado nas apostilas para concursos estaduais pré-edital. Então, vai dar uma reorganizada, mas não importa. O que importa é isso aqui. Abrindo a pasta, pessoal, vai ter o nome do capítulo. O nome não muda, dependendo da tua apostila, tu acha isso aqui, tá? Cada capítulo tem um e mais o podcast do resumo. Lembra que no fim da apostila tem um resumo? Então tem um podcast do resumo. Isso aqui tá um filezinho mignon para véspera de prova, né? Dá uma ouvidinha aqui. Cara, eu escuto tudo no 2 vezes. O pessoal escuta meus áudios, eu posso ouvir em público, não tem nem medo, porque o pessoal não acompanha, assim. Se a gente fala rápido, mesmo assim, se tivesse 3 vezes eu botava, me adaptei. Isso aqui, para quem conseguir ir botando no 1,5 vez, 2 vezes, cara, isso é um filezinho para revisão. Tá? Então, vou botar um para vocês verem. Me digam se o áudio está funcionando aí. Você está ouvindo mais um podcast de revisão do CONVET, o preparatório para concursos públicos que mais aprova veterinários. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos pontos cruciais do direito constitucional, tá? Focando naqueles tópicos que sempre caem nas provas. Vamos revisar os princípios fundamentais e umas características-chave dos direitos e garantias fundamentais, direto da apostila. Exato. É fundamental ter clareza sobre a estrutura base da nossa Constituição e, claro, a natureza dos direitos que ela protege. Vamos focar naquelas distinções e conceitos que costumam gerar mais dúvida, né? Isso. Começando pelos pilares da República, né? O artigo 1º já define Federação, República, Estado Democrático de Direito. E os fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Isso, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político, o famoso Soci Diva Plu. É crucial, assim, não confundir esses fundamentos no artigo. Tá sem áudio, Saulo. Opa, a gente conseguiu colocar até os mnemônicos, as dicas, as coisas que a gente queria. E repito, né? Quem conseguir escutar isso mais rápido, que nem é o meu caso... Com os objetivos fundamentais, que estão lá no artigo 3º. Ah, sim, aquela dica dos verbos, né? Os objetivos sempre começam com o verbo. Construir, garantir, erradicar, promover. Perfeito. Construir uma sociedade livre, justa, solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Essa dica é boa. Aluno converte não erra isso em prova. Exatamente. Ajuda demais a diferenciar. E ainda tem os princípios das... Vocês ouviram? Aluno converte não erra isso em prova. A gente colocou até destaques nos pontos que vocês realmente não podem errar, senão a gente vocês vão se ver com a gente. Tá? Pontos que caem, mnemônicos, dicas valiosas, vão estar nesse resumo aqui. Tá? Repito, tem gente que talvez não vai conseguir assistir isso tudo, tá? Mas pelo menos um resuminho vale a pena colocar. Como que eu quero que vocês usem isso no dia a dia, né? Porque é uma metodologia que a gente entrega um passo a passo, não dá para só largar aqui e dizer se virem, tá? Pessoal, a apostila continua insubstituível, né? O Fábio sempre lembra de um detalhe. Na hora de chutar, né, na hora de fazer uma questão, tu nunca vai lembrar de algo que tu nunca leu. E a apostila tem o conteúdo suficiente e ajuda muito na memória fotográfica. Às vezes tu vai ler um artigo e aquilo não vai te soar bem, porque a banca mudou, eles querem tornar a alternativa errada ou modificou por algum motivo. E essa percepção, muitos alunos acertam questões em prova sem ter decorado o artigo.
Mas eles leram várias vezes, leram, a gente fala, lê mais, não, já li o suficiente, já entendi, e não quer que tu entenda, claro que tu tem que entender, mas tu também pode decorar, e às vezes vai ver na prova e, opa, isso aqui tá errado porque eles mexeram em alguma coisa, nem sei o que mexeram, mas é a única que tá diferente, marcou, acertou. Então, a apostila é insubstituível, isso tem que ficar bem claro, perfeito? As videoaulas são complementares, tópicos que o pessoal pede, que tem dificuldade, vai estar ou nas videoaulas ou nas revisões, tá? Que é o segundo item de apoio de vocês. Então, os podcasts não vão substituir a videoaula. Na videoaula vai ter o quê? Por exemplo, raciocínio lógico. Pô, vai ter o Fábio desenhando, explicando, montando uma tabela verdade com vocês, né? Fazendo uma trigonometria e tal. É uma coisa visual. O podcast não vai ter isso, tá? Mas o podcast é aquilo assim, ó. Tu tá ali, eu quero dar uma revisada. Se tiver com a apostila em mão, ótimo. Quando eu criei alguns ali para testar e tal, cara, acompanhando pela apostila é muito bom. Ele vai explicando, ele dá exemplos e tal, né? Então, tem a apostila, ótimo. Não tem, tô no carro, tô viajando, né? Bota no celular, tá com fone de ouvido e vai trocando os vídeos ali, dá o play, guarda o celular no bolso e vai revisando. Então, assim, é uma ferramenta que eu adorei. Eu nem precisava estar estudando direito, constitucional administrativo, eu ouvi todos, pessoal, porque é gostoso, quebramos a barreira da monotonia. Os áudios constantes, a gente testou, não pensa que a gente não se esforçou para achar soluções, né? Aplicativos, inteligência artificial, o que tinha, não dava o que a gente precisava, né? Que é quebrar a monotonia. E o diálogo faz com que altere a frequência. Então, tu tá ouvindo o cara, daqui a pouco a mulher fala, e vocês vão ver que às vezes o cara vai falar alguma coisa errada, a mulher vai falar, não, mas não é bem assim, porque se tu lembrar, o STF já tem uma súmula, papapá. Não, isso é mais complicado um pouco, mas eu vou te explicar. Então, entende que, por ser uma conversa, gruda mais a atenção. E a gente adicionou alguns, né, que tal, aluno não erra isso em prova, para também, quando vocês começarem a pensar, pô, é quase meio-dia, eu tô com fome, um né, ou não sei o quê, tão realista que te chama a atenção. O Fábio queria falar alguma coisa? Não, mas é isso aí. Tá vazando teu áudio. Aí, a função aqui, pessoal, não é ter o primeiro contato com a disciplina. Ela serve principalmente para aquelas disciplinas que vocês têm dificuldade, aqueles assuntos com mais dificuldade, e também o Saulo matou a charada, olha só. Se tu puder ter a apostila e assistir ao podcast, é melhor ainda, porque, lembrem, lá a gente já conversou sobre isso, até acho que a Maíra foi ela que trouxe alguns dados, né? Que quando tu usa mais de um sentido na aprendizagem, a memorização é melhor. Quanto mais sentidos tu começa a colocar, por que quem ensina é o melhor método de memorização é ensinar? Porque tu tá usando o físico, né? Tá escrevendo, por exemplo, no quadro, tá falando, tá prestando atenção, muitas vezes está lendo, e tu tem que estudar para aquilo. Então, tu vai acabar usando diversas formas ali de visão. Aqui tu vai escutar e vai pegar a apostila, pode ler, pode marcar, mas também, como bem falaram ali, dá para escutar lavando a louça, dá para escutar enquanto finge que está dando atenção para o namorado, dá para escutar enquanto está dirigindo, com muito cuidado, claro, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. E dá para escutar, assistir mais de uma vez, tá? Também não tem que lembrar disso, né? Então, não se estressem tanto. Mas aproveitem essa ferramenta. Esses áudios, eles tendem a ficar bem internalizados, assim como alguém falou ali. Às vezes, a gente lembra de uma foto, lembra de uma imagem, ou lembra de uma frase inteira, né? Então, é legal, assim, também, porque vocês vão perceber o que a gente já viu assistindo esses podcasts, que muitas vezes vai ser falado de uma maneira que é praticamente a mesma coisa que está escrito, mas a pessoa falando, tu entende.
Então, assim, era uma coisa que lendo estava muito chato ali, por exemplo, o próprio Sociediva Plu. Então, assim, pô, o que que é ali os conceitos, né? Então, os objetivos da República. E, tá, eu sei que é o Sociediva Plu, mas ali se começa a explicar, parece que a gente entende melhor. Então, ele sedimenta o conhecimento, ele ajuda pra caramba. Eu adorei, fiquei fã. E achei os avatares ali muito bonitos. Ai, cara, falando em Avatar, assim, ó, o que que aconteceu, né? A gente criou os avatares, beleza, tá? A gente consegue editar esses avatares, mas a gente acabou tipo, investindo muito tempo para uma coisa que é terciária, digamos assim. Então, esses primeiros vídeos, o que vocês vão ver? Uma variação, alguns avatares engraçados, porque eu pensei, cara, deu um trabalhão para fazer, né, o vídeo. Não vamos fazer outro só porque o avatar ficou feio. Azar do avatar. Então, assim, alguns avatares ficaram esquisitos. Não dá bola para isso, tá? Outra coisa que ficou esquisita em alguns, mas eu digo alguns porque são poucos, 3, 4. Mas eu não quis refazer porque, repito, não é importante. A gente tentou clonar as vozes dos professores e tal, do Fábio, minha. E daí o que que acontece? Clona, mas ele comete alguns erros e dá umas viajadas, assim, sabe? Então, a gente deixou, não, vamos fazer com a voz mais normal, já do padrão ali do sistema, e deu. Então, vocês vão notar que alguns a voz está um pouco engraçada também. Esses são só os primeiros. Não dá bola. Se não gostar, se estiver muito ruim, me avisa. Que daí depois eu refaço. Mas também não adianta a gente fazer tudo muito devagar, porque isso dá um trabalho, né? Algumas horas cada um desses. Então, sim, não dá para a gente se apegar em detalhes. Mas se ficou muito ruim, avisa, que daí a gente muda, tá? O que mais? Raciocínio lógico, pediram ali. A parte teórica a gente vai fazer, a parte prática de cálculo, essas coisas, não, ok? Não é indicado, porque se daqui a pouco a pessoa já não está com a concentração máxima e não está vendo o número, não está fazendo, acompanhando a fórmula, pode acabar se confundindo, não vai dar o efeito que a gente quer. Então, a gente já está até pronto, a parte teórica, proposições lógicas, tabela verdade, negações, coisas que realmente tem que entender a teoria. E repito, pode ser que isso não seja para todo mundo. Então, se tu acha que isso não está te ajudando, não passa nem perto. Não é obrigatório, não vai entrar no sistema das fases. É realmente um extra. Cara, eu gostei pra caramba. A maioria do pessoal aqui, para não dizer todos, gostaram. Precisamos saber de conhecimentos específicos. Vou abrir uma enquete ali e daí vocês vão marcando, por favor, no grupo. Tá? Assim que encerrar a live, eu abro a enquete lá e a gente vai priorizar as que vocês votarem. Ponto. Tá? A gente sabe pelas notas, só que a nota ela nos diz o seguinte, por exemplo, LI8, a gente tem a apostila 8 de inspeção, a nota baixa. Cara, mas não está no ciclo de todo mundo, pode, sabe, não ser o ideal. Vamos ouvir vocês nesse aspecto. Falaram ali algumas opções, doenças de interesse da defesa, tinham citado ali zoonose, epidemia, DTA. Perfeito. A gente vai começar por essas, então. Se a maioria votar nessas, vamos tocar ficha. Ok? Raciocínio lógico. Vamos ver como é que ficou esse aqui. Você está ouvindo mais um material de revisão do CONVET, o preparatório para concursos públicos que mais aprova veterinários. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito-chave para quem está aí ralando com raciocínio lógico, matemático nos concursos. As proposições lógicas. Entender isso direitinho é, fundamental, né? É a base mesmo. Vamos usar o material aqui da apostila do CONVET para guiar nossa conversa. Com certeza. É um excelente começo. Porque, assim, proposição lógica, o que é isso na prática? É uma frase que declara alguma coisa. Pensa numa afirmação ou numa negação sobre qualquer coisa. Ah, sim. Como naqueles exemplos da apostila. Os equinos são animais monogástricos. Então, viram que a gente tentou não fugir da apostila
Isso é interessante. Se puder acompanhar com a apostila, ótimo. Se não puder, também não tem problema. Porque, como o Fábio falou, primeiro vocês já leram a apostila. Então, ouvindo isso aqui, vocês vão lembrar. Não, realmente está assim, assim, assado. A ideia é repassar, bater na mesma tecla mais de uma vez por diversos meios, usando mais sentidos. Espero que vocês tenham gostado. Já temos tudo de DTA e tudo de direito administrativo, das apostilas pré-edital. Raciocínio lógico, a parte que a gente vai fornecer está pronto. Em seguida, informática, vamos liberar. Isso já está revisado também pela equipe. Claro que pode ter passado. Se passou alguma coisa, nos informem, por favor. A gente tira na hora e corrige, edita, corta fora ou refaz o vídeo. Todo o material pode passar, né? Às vezes acontece. Tá? Espero que tenham gostado dessa novidade. Estamos, essa eu tenho que cuidar para não dar spoiler, estamos com mais uma bem encaminhada aí. Espero que para a SEAP a gente ainda consiga implementar, que vai dar mais uma turbinada aí no estudo de vocês, mais uma ferramenta para ajudar. A gente tem que estar sempre antenado em trazer para vocês o que tem de melhor. Tá? Gostaram? Que bom. Boa. Vamos colocar, então, a enquete no grupo ali e contamos com vocês. É muito, muito importante ouvir vocês, porque às vezes a gente acha que está tudo bem e a gente fica sabendo por vocês que tem alguma coisa errada. Depois a gente vai lá apagar o incêndio. Então, acontece. Não, está tudo funcionando. Daqui a pouco fala alguma coisa no grupo, opa, o que está acontecendo? E nos chamam também, o pessoal me manda mensagem em seguida, é ótimo, porque daí eu vejo, não, se não era para estar funcionando assim, e a gente consegue ir ajustando. Tá? Teve um caso, essa questão de ouvir os alunos, né? Já porque acabou a live, eu já estou aqui batendo papo, mas para ver a importância, né? Cara, um engenheiro famosíssimo, professor lá, universitário nos Estados Unidos, todo orgulhoso que construíram um arranha-céu em São Francisco, eu acho, e que os caras queriam fazer muito espaço para a loja, porque o metro quadrado era muito caro, e ele apoiou um arranha-céu em 4 vigas só. E o resto tudo era trançado entre as vigas, né, os pilares, só 4 pilares, um baita do arranha-céu. E estava pronto o arranha-céu, e ele foi apresentar para a turma dele, né? Pô, olha o que eu fiz aqui, inauguraram recentemente, é um prédio que eu que fiz, eu que assinei, o engenheiro, né? E daí ele começou a apresentar os cálculos. Olha, é um arranha-céu, só tem 4, o cálculo do vento batendo desse lado deu tanto, do vento batendo do outro lado deu tanto. Daí o aluno levantou a mão e falou assim, e se o vento vem na diagonal e pega 2 lados? O professor falou, não, geralmente a gente nem considera, né, porque ele corta o vento e divide e tal. Ele falou, a gente não considera porque tem vários pilares cravados. Nesse caso, como só vai ter um do outro lado, para sustentar 50% do peso, ele vai aguentar esse pilar? O cara botou a mão na cabeça, foi calcular correndo e descobriu que não ia aguentar. E o prédio estava pronto, só que estava em inauguração, não tinha ninguém ainda no prédio. Os caras tiveram... Daí o que aconteceu? Por que ele não ia aguentar? Porque usava 4 parafusos ligando as vigas diagonais. Ele refez o cálculo, ele teve que botar para 16 parafusos e mais um reforço de solda. Em toda a estrutura, quebraram tudo, ficaram meses para entregar o prédio, mas não caiu. Então, assim, tem que ouvir os alunos, né? A lição é essa, é vocês que estão no dia a dia, vocês estão vendo, estão passando pelas provas, estão sentindo as coisas. Então, a gente fica muito grato aí quando vocês participam também, nos informam, comentam, até criticam, elogiam, né? Isso nos faz estar sempre evoluindo, nos tira da zona de conforto, né? Tá tudo bem, o pessoal está sendo aprovado, a gente recebe frequentemente, né? A gente tem um grupo da equipe, frequentemente estão botando lá, fulaninho, foi aprovado, passou na prefeitura tal, passou em tal lugar, que legal, foi nomeado, vamos chamar mais 23 de agro agora, chamaram mais do IMA, chamaram mais não sei o quê, e nossos alunos comemorando e a gente feliz, mas tem que estar sempre de olho em tendências, em pontos para melhorar, tá? Então, agradeço a participação de todos. Da minha parte é isso, Fábio, não sei se tem mais algum ponto. Não, também agradecer a todos, né? Fiquem de olho aí nos próximos concursos, tem concurso bom chegando, tem Emater Rio de Janeiro, tem IDR Paraná, tem muito concurso bom, vários outros autorizados, né? Na região norte e nordeste, também estaduais,
e o CFMV, e para mim um dos grandes concursos que vai vir esse ano ainda também, além da CEAP, é o CRMV Santa Catarina. Então, concurso para ficar de olho, porque, lembrando, concurso de CRMV tem sido cobrado muitas matérias ali, muitos assuntos de defesa e inspeção. Mudaram aí as tendências nos concursos, que antes o CRMV cobrava só coisas de CRMV, normas do CRMV, parte de perícia, esse tipo de coisa. E agora não, está muito parecido com os concursos da defesa agropecuária e até do Ministério. E falar em Ministério, como o Saulo bem lembrou, agora, depois, eu diria assim, depois da CEAP, depois do CRMV Santa Catarina, CFMV, volta a hora de quem quer a longo prazo pensar em mapa, né? Porque também vai voltar esse assunto, né? Nomeado aí o cadastro de reserva, e não é nem obrigatório nomear o cadastro de reserva para fazer outro concurso, tá? Mas é isso aí. Então, bons estudos, boa semana a todos e vamos conversando. Valeu, então, Fábio. Valeu, pessoal. Boa noite. E espero colaboração de vocês no grupo ali. Um abraço. Tchau, tchau.